querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da nossa maravilhosa matemática. O meu nome é Fabiana e eu vou trabalhar com vocês esta disciplina. Vocês estão preparados? Estão aí com o material, o papel, o caderno, a caneta, o lápis para anotar? Vamos lá, hein? Dá uma corridinha e pegue e separe o seu material. Nós vamos então iniciar e vamos trabalhar hoje com um conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Você aí de casa sabe de quem eu estou falando? Quais são os numerais que pertencem a esse conjunto? Ah, excelente! Tem gente aí já pensando nos números negativos, não é mesmo? Muito bom! Para começar, eu quero que vocês prestem bastante atenção, se concentrem, porque este conjunto é muito importante. Quando a gente, então, compreende as propriedades, as características deste conjunto e até mesmo as suas operações, vai trazer para a gente uma facilidade para os próximos, para a aprendizagem dos próximos conjuntos. Tudo bem? Ótimo! Então, atenção, concentração. Vamos compreender aqui em relação a esses conjuntos numéricos. Nós já trabalhamos, nós já conhecemos muito sobre os números naturais, o conjunto N. Quem faz parte do conjunto N? Ah, Fabiana, o 0, 1, 2, 15, 300, 9.000. Isto mesmo. Quem faz parte do conjunto dos números naturais são infinitos. E você já tem aí o hábito de trabalhar com eles, fazendo cálculos, fazendo comparação, escrita de números. Agora, houve-se a necessidade de criar um outro conjunto, que é um conjunto dos números inteiros. Ele contém os naturais? Sim, os naturais fazem parte desse conjunto. Então, todo número natural é também um número inteiro, faz parte do conjunto dos inteiros. Mas o conjunto dos números inteiros, eles têm numerais que não fazem parte do conjunto dos números naturais. Exatamente, ele tem os números negativos. Exatamente, olha, veja aqui. Todo número negativo pertence ao conjunto dos números inteiros, mas não pertence ao conjunto dos números naturais. Quem é que faz parte do conjunto Z? Quem é que faz parte do conjunto dos números inteiros? São todos os positivos, o 0 e todos os negativos. Compreenderam então aí quem faz parte desse conjunto? O conjunto dos números inteiros, o conjunto Z? Exatamente. E lembrando que todo natural também é inteiro. Eu trouxe aqui para vocês a representação do conjunto dos números inteiros na reta numérica. Você observa que esta reta, ela está mostrando para a gente os positivos com o símbolo aqui de positivo. Não tem necessidade. Se tivesse apenas o 1, o 2 aqui, o 3, nós já saberíamos que estes numerais são positivos, ok? Quando a gente tem a reta numérica, a gente consegue comparar muito bem estes numerais dentro do conjunto. Quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Vocês têm aqui uma reta e eu trouxe para vocês a reta com os numerais do conjunto dos inteiros para a gente poder trabalhar módulo. O que é isso, Fabiana? Módulo de números inteiros. É bem simples. Primeiro que módulo é representado por estas duas barrinhas. Olha, eu tenho uma barrinha aqui e outra barrinha aqui. Esta barrinha na matemática é chamada de módulo. Isto mesmo. E módulo, agora basta a gente colocar ali dentro o valor. Então, se eu disser assim, módulo de
menos 17. O que eu estou perguntando para vocês? O que eu estou pedindo para vocês? Qual que é o módulo de menos 17? Eu estou pedindo para vocês qual é a distância que tem do menos 17 até o zero. Exatamente. Por isso que o módulo de menos 17 é igual a 17. Não existe distâncias negativas, não é mesmo? Eu não falo que a distância desta cidade até uma próxima cidade é de menos 100 quilômetros. Então, a gente não pode dizer que módulo é negativo. Todo módulo, o resultado aqui deste módulo é sempre um número positivo. Eu trouxe para vocês aqui na nossa reta, se a gente fosse colocar o módulo de 4, é 4, porque a distância que eu tenho do 4 até o zero é de 4 posições. Da mesma forma, o módulo de menos 4 também é 4, porque a distância que eu tenho do menos 4 até o zero são de 4 posições. Compreenderam? Então, o módulo de um número, seja ele negativo ou positivo, é sempre aquele mesmo valor, só que positivo. Certinho? Vamos aqui então. Trouxe para vocês oposto ou simétrico. Você sabe o que é isso? O que significa oposto ou simétrico? É bem simples. Observem novamente a reta numérica. E eu tenho aqui o 0, foi pontuado o 4 e o menos 4. Oposto é aquele número que está do lado oposto à mesma distância que aquele determinado. Então, eu poderia perguntar, qual é o oposto de menos 4? O menos 4 está a uma distância de 4 até o zero. Quem também está a uma distância do zero, 4 posições? É o 4. Então, o oposto de menos 4, a gente poderia dizer, né? Olha, o oposto de menos 4 é igual a 4. O oposto de um número, basta que a gente mude o quê? O que você de casa pode concluir? Para que a gente encontre o oposto ou simétrico, porque essas palavras são sinônimas, para a gente encontrar, então, o simétrico do 21. Qual seria o simétrico de 21? Excelente! Menos 21. Basta, então, a gente alterar o sinal. Se o número estiver com o sinal negativo, o positivo será o oposto. E vice-versa. Entenderam o que é o oposto? Muito bom. Então, eu trouxe para vocês agora a comparação. Nós temos que comparar estes números inteiros. E vocês já conhecem os símbolos. Nós temos que símbolo que é esse? Este que, se por acaso eu vier aqui e fizer um tracinho, ele se assemelha a quem? Ao 4. Então, ele é o símbolo de menor que. E este outro, se eu vier, fizer um tracinho aqui para me ajudar, assemelha a um 7. Então, ele é o símbolo de maior que. E este é o igual, tão conhecido por nós aí. E se eu tenho aqui a minha reta numérica com os numerais do conjunto dos inteiros, eu consigo comparar. Além do mais, o que a gente pode concluir? A gente precisa concluir para facilitar a nossa vida. O 0, ele é maior. Ele é maior que quem? Quais são os números que ele, é maior? Ele é maior que qualquer número negativo. Para você considerar um número maior, você vai olhar a posição. Se ele estiver aqui à direita, ele vai ser um número maior. Se ele estiver à esquerda, ele vai ser um número menor. Então, veja bem, o 2 não está à direita do 1, porque ele é maior.
O 0 está à esquerda do 1, então ele é menor. Compreenderam? Quanto mais à esquerda estiver, menor. Quanto mais à direita estiver, maior. Fica simples, mas algumas conclusões a gente precisa fazer para não ficar tendo que fazer retas numéricas para fazer a comparação. O que a gente precisa fazer? Vamos aí concluir. O 0 é maior que qualquer número negativo. Os números positivos são sempre maiores que o 0 e que os números negativos. E os números negativos, para a gente descobrir um negativo, se ele é maior ou menor que outro negativo, basta eu ver a distância que ele está do 0. Quanto mais distante do 0, menor ele será. Compreendido? Muito bom. Continuando, eu trouxe aqui então para vocês e a gente vai poder fazer algumas comparações. Me perdoem. Vamos aqui comparar. Se eu colocar para vocês o menos 4 é o que do 0? O menos 4 é negativo. Ele é o que do 0? Ele é menor. Excelente. Se eu colocar para vocês o 5 é o que do nosso menos 1? O 5 não é positivo, porque ele não tem um símbolo, mas ele é positivo. Ele é o que do nosso menos 1? Se ele é positivo, e eu já tenho aquela conclusão de que todo número positivo é sempre maior do que qualquer negativo, então o 5 é maior que o menos 1. E se eu colocar 0 e colocar aqui menos 17, o que o 0 é do menos 17? Fabiana, bem simples. O 0 é sempre maior do que qualquer número negativo. Então, o 0 é maior que menos 17. Compreendido? Excelente. Então, a gente já viu aí sobre o conjunto dos números inteiros, a comparação, o posicionamento na reta numérica, quem faz parte desse conjunto, e vamos agora praticar. Vamos praticar jogando? Estão preparados para o nosso jogo? Então, venha praticar aqui comigo. Qual alternativa apresenta os números inteiros? Escolha aí sua alternativa A, B ou C. Qual alternativa que tem todos os numerais do conjunto dos inteiros, hein? O A B ou a C? Excelente, alternativa B. Vamos para a próxima pergunta. Qual valor tem o ponto F nesta reta? Então, observem aqui. Quanto vale o ponto F? O F que está à esquerda do menos 1, quanto que ele vale? O que você de casa marcaria? Alternativa A, alternativa B ou alternativa C? Excelente, alternativa C, muito bem. Próxima pergunta, vamos ver. Que valor representa o oposto de menos 21? Quem é o oposto de menos 21? O menos 21? O 21 ou 0? Quem que está à mesma distância aí do 0 em relação ao menos 21? Do lado da direita. Excelente. O 21, alternativa B. Próxima pergunta. Como se representa o módulo de 48 negativo? Então, qual aqui é a representação do módulo de 48 negativo, de menos 48? Alternativa A, alternativa B ou alternativa C? Exato, alternativa C, muito bom. Continuando, próxima pergunta, que alternativa apresenta uma afirmativa correta? Onde está correto? O menos 29 é maior que o menos 106? O 0 é menor que menos 31?
E o 17 é menor que o menos 87? 0 é menor que número negativo? Número positivo é menor que número negativo? Esse negativo é maior do que esse negativo? Exatamente, ele está mais próximo do zero. Por isso, ele é maior a alternativa A. Próxima, na penúltima aí, qual é o simétrico de 58? Bem simples, não é? Lembre que simétrico é oposto, o mesmo significado. Então, qual é o oposto ou simétrico de 58? O que a gente tem que mudar para fazer o oposto? Mudar o sinal. Por isso, a gente tem que marcar aqui a alternativa C, menos 58. E a última questão, qual é o módulo? Vamos fazer a leitura, o módulo de menos 19. Qual a leitura de menos 19 ou 19 negativo? Lembra que módulo é distância e que não existe distância negativa? Por isso, o módulo é a alternativa tchararã, B. Excelente! Terminamos aqui o nosso jogo e agora eu deixo aí um vídeo super legal para você fazer uma revisão do conjunto dos números inteiros e principalmente desses negativos. Números inteiros. Para entender mais sobre esse assunto, temos que saber um pouco mais da história dos números negativos. Hoje, vemos os números negativos em vários lugares, como em termômetros, saldos bancários, mas nem sempre foi assim. Diofanto de Alexandria, matemático grego, também conhecido como pai da álgebra, fazia um dos seus cálculos quando achou a resposta menos 4 e bateu o pé dizendo que aquela resposta era absurda. Mas antes disso, lá no século 3 a.C., os chineses já trabalhavam com números negativos. Eles faziam cálculos com barras de bambu estendidas em um tabuleiro. Diziam que barras vermelhas eram positivas e barras pretas eram negativas. Porém, com a dificuldade de comunicação com o Ocidente, nunca conseguiram fazer chegar esse conhecimento. Mas depois disso, no século 7, o povo hindu, para fazer cálculos de dívidas, desenvolveram métodos para calcular números negativos. Porém, ainda no século 16, tinha gente que batia o pé sobre os números negativos, continuavam tratando como uma solução absurda. Mas depois, no século 17, os matemáticos passaram a utilizar por completo os números negativos. E então, pessoal, gostaram do vídeo? Ele foi aí bom para você fazer uma revisão de tudo que aprendeu? Eu espero que sim. E assim, eu termino a nossa aula. O meu muito obrigado pela sua participação e o seu envolvimento. Aguardo você na próxima. Bons estudos e um grande abraço!